Quão rápido uma pessoa consegue correr? Você já parou para pensar o quão rápido uma pessoa consegue correr? Para muitos, chega a ser impossível acreditar que uma pessoa consegue correr mais do que um carro, por exemplo. Entretanto, não temos como negar que os seres humanos não são iguais. E por isso, cada um possui uma resistência física diferente. Mas, será que é possível uma pessoa correr mais rápido do que um carro? São esses alguns dos exemplos que você descobrirá neste vídeo. Antes de começarmos, deixa aqui a sua opinião sobre o quão rápido alguém consegue correr. Estamos curiosos para saber. Também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com um amigo. Isso fará com que cada vez mais consigamos criar novos vídeos como este. Limites humanos. A corrida é um dos exercícios físicos que mais exigem que a pessoa possua um preparo físico adequado. Há vários fatores na corrida que podem fazer com que uma pessoa consiga atingir uma velocidade elevada. Uma delas é o seu condicionamento físico. Atletas de corrida que estão em um nível profissional possuem rotinas e acompanhamentos médicos periodicamente. Entretanto, com isso surge uma grande dúvida. Será que há algum limite máximo de velocidade que uma pessoa consegue atingir correndo? Será mesmo que há alguma velocidade máxima que seja impossível de ser ultrapassada por um ser humano? Em um estudo realizado no ano de 2010, foi constatado que o ápice da velocidade que uma pessoa consegue atingir correndo é de 64 km por hora. Essa limitação existe por causa da força exercida pelas fibras musculares e por uma limitação natural do nosso corpo. Como uma pessoa consegue atingir altas velocidades? O limite de velocidade que acabamos de ver, no caso de 64 km, é algo que nem todas as pessoas conseguirão chegar perto. Na verdade, são poucos aqueles que conseguem ultrapassar a marca dos 20 km por hora. Isso acontece porque a preparação de um corredor profissional é completamente diferente de uma pessoa comum. Uma pessoa comum que não tem uma preparação apropriada para correr em alta velocidade consegue atingir mais ou menos a marca dos 6 km por hora. Já os corredores profissionais conseguem normalmente atingir a média de 20 km por hora. Esses corredores conseguem atingir mais do que o triplo de velocidade alcançada por uma pessoa normal, por causa da sua preparação específica para a corrida em alta velocidade. Dentro da preparação desses corredores, há uma série de exames e dietas específicas para que eles consigam ir ao limite do seu corpo. Corredores mais rápidos do mundo. Entre todas essas pessoas que correm em velocidades impressionantes, há uma que se destacou muito, que é o caso do Usain Bolt. Usain Bolt é um ex-velocista olímpico que ficou muito conhecido por se tornar tricampeão em duas modalidades de corrida. A velocidade máxima atingida por Bolt foi de 44 km por hora. Com isso, podemos considerar que ele chegou a ser 7,3 vezes mais rápido do que uma pessoa comum. Verdadeiramente surpreendente. Você já se imaginou correndo nessa velocidade? Deixe a sua resposta nos comentários. Entretanto, podemos ver que nem mesmo Bolt conseguiu chegar no limite humano. Isso só mostra o quão desafiador é correr em altas velocidades. Assim como Bolt, a jamaicana Shelly Ann também conseguiu atingir marcas jamais vistas. Um de seus surpreendentes recordes ocorreu no ano de 2019, onde ela completou os 100 metros rasos em 10,71 segundos. Para entender melhor a velocidade que ela atingiu, podemos considerar que uma pessoa comum completaria os mesmos 100 metros em um tempo médio de 1 minuto. Com isso, podemos considerar que a corredora jamaicana consegue ser 10 vezes mais rápida do que uma pessoa comum em um trajeto de 100 metros. Realmente impressionante. Agora, comparando velocistas profissionais com pessoas comuns, chega a ser injusto, não é mesmo?
E que tal compararmos os seres mais rápidos do nosso planeta? Será que esses velocistas se destacarão em comparação com os animais mais rápidos da Terra? É isso que você verá a seguir. Mas antes de descobrirmos como se sairia um velocista em comparação com um leão, por exemplo, não podemos deixar de lembrá-lo de deixar o like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Não vai se esquecer, hein? Humanos versus animais. Quem consegue ser mais rápido? Os humanos normalmente não são seres mais acostumados a correr, mas com os animais a história é outra. Se um predador não correr atrás de sua presa, ele ficará sem alimento. Com isso, esses animais são feitos para correr. O leão, o mais conhecido como rei da selva, chega a atingir uma velocidade média de 60 km por hora. Vale lembrar que o peso deste felino chega a ser o triplo de um ser humano comum, e mesmo assim ele não fica para trás. Realmente é surpreendente. Há carros que em vias normais não conseguirão nem chegar perto da velocidade alcançada por este felino. Zebra, 64 km por hora versus humano, 64 km por hora. A zebra é um dos animais que constantemente estão acostumados a correr, seja para fugir de um predador ou se juntar ao seu bando. Ela está sempre correndo. Entretanto, este animal não consegue atingir uma velocidade tão grande em comparação com os seus semelhantes. A zebra consegue atingir uma velocidade média de 64 km por hora, e em uma possível competição entre uma zebra e um ser humano, podemos considerar um empate. Claro que esse empate ocorreria se um humano atingisse a sua velocidade máxima, no caso, os 64 km por hora. Leoa, 80 km por hora, versus humano, 64 km por hora. Será que um humano consegue correr mais rápido do que uma leoa? Se a sua resposta for não, você acertou. A leoa consegue correr 16 km por hora a mais do que um ser humano em velocidade máxima. Em um pico de velocidade, ela chega a atingir seus surpreendentes 80 km por hora. Um fato curioso, você sabia que a leoa corre mais rápido do que um leão? Um leão em velocidade máxima não consegue ultrapassar os 60 km por hora. Com isso, é possível um ser humano ser mais rápido do que um leão. Você consegue imaginar esta cena? É realmente inacreditável. Pastor alemão, 48 km por hora, versus humano, 64 km por hora. Conhecido por ser uma raça muito usada para cães de guarda, o pastor alemão consegue atingir um pico de velocidade em torno de 48 km por hora. Em uma possível competição com um humano, o cão possivelmente perderia. Agora que já vimos que em grande parte dos animais o ser humano perde ou empata, vamos ver qual seria o desempenho em uma competição contra carros e motos. Já vai deixando seu palpite nos comentários. A surpresa vem aí. Humanos versus veículos. Quem consegue ser mais rápido? Você está vendo esta foto? Provavelmente você já viu ela em algum lugar, não é mesmo? Nessa possível disputa entre uma pessoa e um carro, quem você acha que consegue sair melhor? O carro? Pois bem, há cenários que realmente nos surpreendem. Preste muita atenção agora. Você não irá acreditar. Fusca versus humano. O Fusca é um dos carros mais clássicos do Brasil. Mas será que o famoso Fusquinha consegue ser mais rápido do que uma pessoa? Considerando um cenário hipotético onde o Fusca e o humano irão competir, podemos considerar que é uma possibilidade da pessoa conseguir ser mais rápida do que o carro. Dá para acreditar? O Fusca vai de 0 a 100 em uma média de 30 segundos. Isso faz com que exista uma possibilidade da pessoa ser mais rápida do que o carro nos primeiros segundos do arranque, mas se torna quase impossível após os 30 segundos. E não é só o Fusca que uma pessoa tem chance de ser mais rápida. Com motos, essa possibilidade também existe.
Honda Pop 100 versus humano. E uma competição de humano contra uma moto, é bastante provável que a vitória seja para a moto. Afinal, o máximo que uma pessoa consegue correr é próximo a 64 km por hora, e praticamente todas as motos ultrapassam isso. Entretanto, contra uma moto mais simples como a Honda Pop 100, há sérias chances de ocorrer um empate ou até mesmo uma vitória para a pessoa. A Honda Pop 100 geralmente trabalha em uma média de velocidade próxima a 60 km por hora, mesmo seu pico sendo próximo dos 100 km por hora. Com isso, em várias partes do trajeto, a possibilidade da vitória ser da pessoa. Bom, agora fica aqui um questionamento: o quão rápido você consegue correr? Faça o teste e deixe aqui nos comentários. Vamos ver quem consegue ser mais rápido. Vai que surge um novo Bolt. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajudará muito o nosso crescimento.